Sejam muito bem-vindos. Essa é mais uma edição do Podbest. Eu sou a Daiane Barbosa e aqui comigo Jorge Brant para iniciarmos essa série de bate-papo incríveis com convidados para lá de especiais desse ramo de arquitetura, engenharia e construção. Não podemos deixar de mencionar que todo este conteúdo está sendo patrocinado pela Autodesk, que é uma empresa de software de design de conteúdo digital. Se você não conhece ou ainda não utiliza, acessa lá o nosso site www.bestsw.com.br. A gente está te esperando. E hoje, Jorge, a gente está aqui com uma pessoa, um convidado muito especial, né? Ele que é diretor executivo, CEO em empresas nacionais e multinacionais no setor de engenharia, construção, incorporação e indústria de produtos para construção, né? Ele que já escreveu aí diversos artigos sobre tecnologia, tem mais de 50 trabalhos publicados, já palestrou em congressos nacionais e internacionais. A gente está aqui com ele, o Paulo Oliveira. Paulo, muito prazer aí em ter você aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado esse convite e participar dessa mais uma edição aqui do Podbest. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Daiane. Boa tarde, Daiane e Jorge, e aqueles que nos ouvem, nos assistem. É uma grande satisfação estar com vocês. Agradeço o convite carinhoso do Jorge, né? E vamos bater um papo. Estou aqui às ordens. Vamos, a gente tem bastante coisa para conversar. Paulo é um amigo de longa data, já fizemos diversos trabalhos conjuntos, diversas experiências, e é daquelas pessoas que está naquele rol, naquele lado do nosso coração, onde a gente larga tudo quando ele nos pede alguma coisa, sabe? Ele entra na primeira prioridade. É uma pessoa muito especial das minhas amizades e que eu fico muito feliz em estar aqui conosco. De pronto, ele atendeu o nosso convite, foi só uma questão de conciliar a agenda e acho que ele tem um material muito bom, muito rico para nós conversarmos. Tá bom? Obrigado, Jorge. O carinho é recíproco, tá? Você sabe disso. Obrigado. Maravilha. Paulo, e conta um pouco para a gente aí dessa sua carreira aí ilustre, né? Fala um pouquinho para a gente aí desse setor aí de engenharia. Perfeito. Bom, acho que uma das únicas vantagens da gente ficar velho é essa, né? Ter experiência. Ter experiência para compartilhar. Mas, enfim, eu, durante os meus primeiros 20 anos de carreira profissional, eu passei esse período na indústria, né? Comecei, na verdade, minha carreira na Falcon Bauer, em controle da qualidade, recuperação e reforço de estruturas de concreto, e justamente por conta de reforço e reparo de estruturas de concreto, eu acabei migrando para uma multinacional que queria desenvolver um negócio no Brasil, né? Justamente uma linha de produtos para recuperação, reforço e proteção do concreto, a Fosroc, que hoje, na verdade, é Quartzolite Saint-Gobain, né? Então, era um negócio embriônico que a gente desenvolveu e acabou se estruturando. Eu passei 15 anos nessa operação, metade desse tempo dirigindo a operação brasileira ou trabalhando para a matriz fora do Brasil, né? Mas foi uma empresa que cresceu muito. Essa linha de reparos e reforço foi um carro-chefe durante um certo momento. Depois a gente acabou trazendo outras tecnologias para o Brasil, né? Grautes especiais de resina para fixação de trilhos, de metrô, etc. Revestimentos para pisos. Eu acabei sendo responsável globalmente por essa unidade de negócio, assumi uma posição fora do Brasil nessa área. Enfim, a empresa cresceu bastante, foram 15 anos extremamente agitados na minha vida pessoal e profissional, né? Que a gente só sabia crescer, gerar resultado e buscar formas de crescer mais, né? Basicamente era isso, e de gerar mais resultados. E nesse caminho, num certo momento, eu estava trabalhando para a Matriz, dirigindo uma unidade de negócios internacional de pisos industriais, e a Fosroc era parte da Burma Castrol. A Burma Castrol, da Castrol Lubrificantes, foi comprada pela BP Amoco, né? Nessa aquisição, a BP virou para Burma Castrol e disse o seguinte: olha,
o nosso grande interesse é uma linha premium de lubrificantes, que é a Castrol. Todo o portfólio químico da Bruma Castrol está à venda. Isso incluía a Fosroc, né? E eu estava há 2, 3 meses de me mudar para a Inglaterra, para o Reino Unido, com a família, para pilotar o negócio de lá, né? Já com escola escolhida, com casa, aluguel, etc. E nesse momento esse processo foi paralisado, né? E aí a Fosroc falou, olha, é o seguinte, Paulo, como a gente vai travar esse projeto que você tá conduzindo hoje, a nossa sugestão é que você vá para Dubai. Você vai ser diretor regional de marketing da Fosroc para o Oriente Médio. Você conhece bem a tecnologia, conhece bem a turma lá e tal. Esse vai ser teu novo desafio. Mas eu estava num momento muito difícil de pessoal, minha vida pessoal, com problema pessoal seríssimo na família, doença, etc. Eu não quis assumir esse desafio. Eu acabei declinando. Depois fui para Denver, em Primerizantes, para desenvolver um projeto de reestruturação e expansão para Denver, que também foi muito bem sucedido. Então, essa parte nossa de indústria teve muito movimento de M&A na Fosroc. A gente comprou outra empresa, por exemplo, a Reax, que era a líder brasileira em aditivos para concreto, uma linha de anticorrosivos de uma multinacional grande, que nem existe mais, enfim. Então, essas coisas todas aconteceram. Na Denver também foi um projeto de reestruturação muito bem resolvido, né? Que gerou ótimos resultados. Da Denver eu fui para a Sika, Suíça, né? Que era uma empresa que estava num momento delicado também, perdendo market share, perdendo mercado, perdendo dinheiro no Brasil. E a minha missão, como o head da divisão de construção, era reverter esse processo, né? Também foi um grande projeto de reestruturação, redesenhar a estrutura, dar apoio, na verdade, né? A Sika tinha uma divisão de revenda, varejo, e uma divisão de vendas técnicas, mas é uma empresa eminentemente técnica, né? Ela entrou no Brasil para poder fornecer aditivos e produtos para obras de infraestrutura, né? Produtos de altíssima tecnologia. Mas quando a Sika entrou no varejo, ela se perdeu, ela não era nem mais uma coisa nem a outra, eu não conhecia a dinâmica do varejo, né? E a gente teve que ajustar esses dois negócios, dar um head para cada uma dessas áreas de negócio, criar unidades de negócio dentro dessas duas estruturas principais, né? Varejo, por exemplo, é muito complexo. Você tem loja de material de construção, você tem loja de tinta, você tem ferragista, você tem distribuidores, você tem uma revenda mais especializada que presta serviço técnico para o cliente, enfim, são muitos canais, né? Você tem os home centers, né? Então, cada canal tem a sua própria dinâmica. A gente criou gerentes de canais da mesma forma em vendas diretas, que você tem os aplicadores especializados de recuperação de estruturas, de impermeabilização, de pisos, né? Você tem as empresas que lidam com concreto, pré-fabricados ou concreto usinado, né? Você tem as grandes construtoras que fazem obras de infraestrutura, né? Enfim, então você quebra esse universo em várias unidades de negócio, e a gente criou também gerências regionais, porque o Brasil é muito grande, né? Então, e tem regionalismo, né? Você querer chegar de São Paulo lá em Santa Catarina, né? E no dia seguinte, né, ter a confiança da comunidade local para fazer negócios, etc., não é uma coisa simples. A gente gosta de relacionar com gente com quem a gente tem afinidade, né? E processos, né, Paulo? Exatamente. É diferente. Um processo construtivo em São Paulo é diferente de um processo construtivo no Rio de Janeiro, por exemplo. Perfeito. Então, são regionalidades que a gente tem que respeitar. Perfeito, Jorge. A gente precisava de gente local para entender essas características e também um pouco da cultura local, né? Isso é importante na hora de você desenvolver mercado. Então, também foi um projeto bem sucedido, a Sika cresceu muito, a gente trouxemos vários produtos novos, fechamos um contrato de 4,5 milhões com o metrô para trazer manta de PVC, que hoje é um produto que eu uso no mercado imobiliário, né? Então, assim, foram muitas tecnologias novas que a gente trouxe, né? Os revestimentos mais sofisticados aí de fibra de carbono para reforço estrutural, né? Uma linha de aditivos de altíssimo desempenho
que era uma molécula que a Sika sintetizava, são hiperplastificantes, né? Então, não é um produto químico que ela comprava do mercado. A Sika tem uma tecnologia invejável, realmente é respeitável. Mas, enfim, depois desses anos de Sika muito bem sucedidos, no primeiro ano a empresa cresceu mais de 13%, já foi um susto, deixou um pequeno resultado operacional. No segundo, ela cresceu 39,5% e deixou 13,5% de EBITDA. Eu tive que viajar para o mundo inteiro para explicar o que estava acontecendo aqui, né? Mas, enfim, feito esse turnaround, né, eu fui convidado para ir para a Método Engenharia. Então, depois desses 20 anos de indústria, né, fui presidente da Associação Brasileira da Construção Industrializada, quer dizer, minha vocação para a industrialização começou nesses 20 anos de indústria, e eu, como engenheiro, sempre fui um cara muito, muito avesso a empilhar tijolo, nunca pratiquei isso nas minhas obras, né? E fui convidado para ir para a Método. A Método estava num momento difícil, né, mas reestruturando, né? E eu fui para essa reestruturação, né? Então, eu primeiro reestruturei uma unidade de negócio chamada Método Fast, que faz obras rápidas para o varejo, né? Lá a gente acabou desenvolvendo bastante os conceitos de Fast Construction, né? Que são super importantes. Muita gente achava que Fast Construction era sistema construtivo, e não é disso. Claro que o sistema construtivo ajuda, mas é muito processo e um supply chain de alto nível, né? Como é que você aplica paralelismo e não faz aquelas coisas consecutivamente como você faz na construção tradicional? Como é que você padroniza a biblioteca de equipamentos, de móveis dos clientes, porque as ações são sempre em lotes, né? Puxa, vamos entrar no Cidade Limpa em São Paulo e mudar 40 agências bancárias de sexta-feira para segunda, por exemplo. Ou vamos implantar uma rede de lojas no Nordeste em 60 dias, em 65 dias. Não é? Esse tipo de desafio é o que a gente faz em Fast Construction. Depois eu fui dirigir uma outra unidade de negócios, hotéis e hospitais. A Método Fast ficou muito bem, tinha uma conta só, passou a ter 13 contas novas no final desse primeiro ano, a gerar resultados bastante consistentes, e aí eu acumulei mais uma unidade de negócios, que era hotéis e hospitais, que também estava, do ponto de vista estratégico, um pouco fora do momento. A Método fez hotéis de alto padrão durante um bom tempo, né? Aqui em São Paulo, Hyatt, Unique, né? Só para dar como exemplo. Isso, lamentavelmente, é um nicho, né? Que tem começo, meio e fim, acaba, né? E a gente estava no final desse nicho e acho que a empresa não tinha percebido isso. E a gente acabou mudando a estratégia, invertendo para hospitais, contratamos várias obras, fomos muito bem, e aí eu fui convidado para assumir todo o back-office da Método, que é tudo aquilo que vem antes e depois da produção. Então, engenharia, suprimentos, orçamento, proposta técnica, marketing, novos negócios, sustentabilidade, qualidade, processos, né? E dentro dessa visão, a gente fez aquilo que a gente deveria fazer. Nós redesenhamos todos os processos da Método. Na última crise que ela tinha passado, ela perdeu essa razão de ser, né? O nome método remete à metodologia, processo. Então, a gente acabou redesenhando esses processos e para poder dar consistência para o negócio, e também foi muito bem sucedido. Nesse momento, a gente também implantou na Método a primeira célula de BIM na indústria privada brasileira, né? E esse bichinho me picou, Jorge, nunca mais eu parei de trabalhar com isso, Jorge, né? Mas foi muito bem sucedida, né? A gente usava o BIM na Método para pré-construção, com pré-construção, também fui estudar a pré-construção mais a fundo para estruturar esses processos. Então, a gente fazia pré-construção usando o BIM, né? Usando também outras ferramentas que a gente desenvolveu lá, engenharia análise do valor, target costing, né? Engenharia simultânea, um pouco de Lean, enfim. Então, a gente acabou explorando essas coisas dentro do portfólio de pré-construção da Método. Da Método, eu fui para a JHSF, né? A Método tinha dois sócios fundadores, né? O Hugo Marques da Rosa e o Vitor Foroni. Num certo momento, o Vitor saiu, foi para a JHSF como vice-presidente de operações,
E eu já estava me desligando da Método, o Vitor me chamou para levar a construção industrializada para o alto padrão, né, que era tudo que eu queria fazer, né, trabalhar com construção industrializada, né. Então, a gente desenvolveu uma operação nova para a JHSF, chamada JHSF Engenharia Avançada, uma empresa, né, só focada em industrialização de produtos de alto padrão. Então, o primeiro foco foram desenvolver 7 sistemas construtivos. Desses 7, a gente escolheu 2, fomos para a Fazenda Boa Vista. Na Fazenda Boa Vista, a gente montou mais de 30 casas industrializadas com elementos modulares, né? Projetos muito interessantes, como Vilas da Mata, do Gui Matos, Vilas da Hípica, enfim. Depois a gente fez uma expansão de shoppings, eu entreguei para a JHSF 4 shoppings em 3 anos, né? O Outlet Catarina na Castelo, por exemplo, que é 100% industrializado, inclusive as fundações, né? Ponta Negra, em Manaus, que tem um nível de industrialização muito alto também, né? Depois a gente fez uma série de torres residenciais para a JHSF, também 2 delas com altíssimo nível de industrialização, que é o Vitra, no Horácio Laffer, e, sobretudo, Residência Cidade Jardim, que não são aquelas torres atrás do shopping, mas uma torre que fica, para quem está de frente para o shopping, à direita, né? Também com nível altíssimo de industrialização. Os projetos sempre muito bem sucedidos, com ótimos resultados, né? Depois eu me tornei CEO de incorporações da JHSF, né? Da JHSF eu fui para Brookfield Tegra. O convite era de um presidente, que era o Nick, para poder substituir um vice-presidente de construção em 6 meses. Era um cara que estava, o José Fernandes, estava emprestado da Operação Dubai, ia voltar para lá, e eu ia ficar na posição dele. Mas durante os meses seguintes, o Nick foi demitido, entrou um novo presidente, né? E em algum momento ele preferiu montar a equipe do conforto dele, e eu saí com um bloco de diretores que foram contratados nessa equipe, então, do José Fernandes, né? Mas foi um período bastante importante também em redesenhar processos, de implantar o BIM na Tegra, que é super importante hoje lá, né? Inclusive a profissional que eu contratei, que vocês conhecem, que é excelente, né? Continua lá nessa posição até hoje, né? Soube que ela assumiu a área de inovação também, a Estefânia, né? Uma argentina, mas enfim, depois eu fui dirigir uma construtora que estava estacionada, sem projeto, sem obra, há mais de 2 anos, para transformar essa consultora numa empresa de engenharia e construção, com redesenho de processos. A gente contratou o CTE para poder fazer esse trabalho para a gente lá, também muito bem sucedido, praticando pré-construção, né, e elementos de fast construction. A gente vai aprendendo e trazendo essas coisas que a gente junta na nossa caixinha de ferramentas, né, para as operações que a gente dirige. E essa empresa passou por um processo grande de redesenho, de reestruturação, etc., e está super bem. Está aí ganhando projetos grandes e estruturada como uma empresa que tem toda a chance de se tornar um dos grandes players no mercado que ela atua, né? Bom, e em 2019, eu já estava terminando meu projeto nessa última empresa. Eu voltei para a academia, né? Eu aceitei um desafio de um amigo, né? Falei, poxa, você dá aula, mas que chato, né? Você não tem mestrado até hoje. Falei, poxa, já fugi do meu primeiro mestrado na Poli lá atrás, quando eu estava na Fosroc. A Fosroc me botou para viajar pelo mundo como um louco. Não, né? Tem como. Não tinha como assistir às aulas e tal, né? E eu acabei voltando para a Poli, mas agora num programa de inovação na construção muito bacana, chamado Construinova, né? E eu já estava estudando construção modular, já queria fazer alguma coisa em construção modular, queria empreender alguma coisa para mim. E eu falei, poxa, quer saber? Eu vou voltar para a Poli e vou desenvolver, na minha pesquisa na Poli, alguma coisa em construção modular que não seja só uma contribuição acadêmica, mas que seja também algo que eu consiga implantar, né? E aí, dentro desse laboratório perfeito que é a Poli, né? E todo aquele conjunto do ecossistema da USP, né? Vamos colocar isso de uma forma um pouco mais ampla, né? Você tem muita coisa lá, né? IPT, SICS e por aí vai.
a gente acabou desenvolvendo os conceitos e as bases para a Aratal. Então, a Aratal nasceu dentro da Poli, né, nesse programa de mestrado. Na verdade, a empresa foi fundada em fevereiro de 2020, né, e foram 2 anos e poucos alucinantes, né, um tempo que, por um lado, a gente teve uma pandemia que não deixava a gente fazer muita coisa, e, por outro, o fato de você trabalhar em casa, né, sem final de semana, sem hora para parar, né, porque quando você entra nesse mundo digital, não tem tempo, não tem, né, não dá para desligar o relógio. Então, nesse sentido, foi muito bom, porque a Aratal se desenvolveu muito rapidamente, né? E a gente fez uma coisa interessante, né? Poxa, às vezes as pessoas perguntam, mas o que é a Aratal? A Aratal é uma empresa de construção modular? Mas ela é muito mais do que isso. Ela é uma empresa de engenharia que faz construção modular, né? E a gente desenhou a Aratal com base em 3 pilares, né? Que são 3 pilares que eu passei minha vida profissional, nesse tempo, nesses 15 anos que eu passei em engenharia, construção e incorporação, desenvolvendo, né? Que é a pré-construção, que é a forma mais rápida, mais eficaz de você desenvolver um produto de engenharia qualquer, né? Então, você usa uma série de ferramentas, como eu disse, Target Costing, engenharia análise do valor, Lean, né? Engenharia da Aratal tem a pré-construção muito forte. E a pré-construção também te obriga a trabalhar fazendo coisas que estão dentro do arcabouço também do PMI, né? Eu sou PMP, né? A gente gosta muito disso, então a gente trouxe também as áreas de conhecimento do PMBOK para dentro da gestão de pré-construção, né? Então, a gente faz análise de risco, você tem projetos muito eficazes, com risco muito baixo, garante uma coisa super importante, que é a construtibilidade, a facilidade de você construir, né? É uma filosofia de projeto meio oriental, né? Onde você mastiga muito um projeto, detalha muito, pensa muito na etapa de projeto e planejamento, como deve ser, de tal forma que a construção seja uma coisa rápida e sequencial. Exatamente, fluida, né? Tem fluidez. O outro pilar é a Fast Construction, que sim, é a rota mais rápida e direta para você compactar prazos de um produto de construção qualquer, né? Praticando engenharia simultânea, né? As atividades paralelas e não consecutivamente, né? Fazendo uma logística e um supply chain de altíssimo nível. Nós estamos caminhando já para aquilo que faz o supply chain 4.0, então não é um departamento de compras da construção, é bem diferente, isso é um diferencial. E, enfim, então, esses 3 pilares juntos, né, faltou o terceiro, que é o próprio BIM, né, que é um projeto integrado em BIM, né, desenvolvido de forma colaborativa, de fato, com a cadeia de valor. Os projetistas que estão trabalhando nesses projetos, eles falam, puxa, Paulo, isso é o mais próximo de um BIM pleno que eu consegui trabalhar, porque a gente não faz projeto só com projetista, com consultor, todo mundo junto, exatamente trabalhando o mesmo modelo, né? A gente traz também a indústria para dentro dos projetos. Então, a SICA desenvolveu a implementação com a gente nos projetos da Aratal, né? A Knauf desenvolveu com a gente projeto de fachada, a Saint-Gobain, né? De vedações termoacústicas, de drywall, etc. Então, a gente traz a indústria para trabalhar com a gente. Então, é um projeto, de fato, feito de forma colaborativa, né? E a Aratal está aí partindo com os primeiros produtos para Alphaville, né? Isso foi uma hipótese que agora já é uma tese, né? Então, a gente está caminhando aí com os primeiros produtos para Alphaville. E foi interessante isso, né? Quando você está nesses momentos da vida, muitas vezes o mundo conspira a teu favor, né? E a gente foi provocado justamente pela Alphaville e pelo Pátria, né? Que é o grande acionista da Alphaville Urbanismo, né? Para desenvolver produtos modulares para a Alphaville, para venda de lote com casa na mesma operação financeira. Então, e a gente não queria só um produto diferente, o produto da Aratal é bem diferente. Se vocês quiserem, a gente conta um pouco sobre isso.
mas a gente também queria uma jornada do cliente disruptiva, né? E a gente desenvolveu essa jornada do cliente, ela é inédita no mercado imobiliário, e protocolamos um pedido de patente para ela, que já está numa outra etapa. A gente já passou daquela fase de busca internacional, etc. Já estamos no relatório técnico, né? Então, mudamos de status aí nessa patente, nessa obtenção da patente também. E, basicamente, eu consumi algum tempo aí, mas de uma forma resumida, essa é a minha história. Paulo, me satisfaça uma curiosidade, por favor. O que significa Aratal, o nome? Boa, Jorge. Eu, quando comecei com essa startup, já na USP e tal, eu queria chamar essa operação de Smart Building, né? E os meus sócios queriam me matar. Eu tenho 4 sócios, né? 4 sócios bastante experientes no mercado imobiliário. Eu falei, pô, lá vem você com um termo em inglês para colocar numa empresa brasileira, etc. Isso aí é contaminação dos teus trocentos anos de multinacional, né? Então, vamos procurar uma coisa brasileira, né? E eu comecei a traduzir modular em vários idiomas, né? Com o Google Tradutor mesmo, né? Fui procurando idiomas pouco comuns para ver se eu achava algum termo interessante, né? Porque já tem algumas coisas modulares, né? Com termo modular, o Modulares, que é uma empresa francesa que atua no Brasil, Modulare, né? Já existe. Então, eu falei, poxa, deixa eu buscar alguma coisa que faça sentido. E eu, por curiosidade, né? Eu entrei no Google Tradutor, como eu falei, bom, e peguei lá, como é que chamam lá os aborígenes da Nova Zelândia? Maori. Eu peguei Maori, coloquei modular em Maori. Modular em Maori é Aratal. Olha! Eu não sei o que os Maoris fazem com modular, tá? E com Aratal, mas esse nome me pareceu uma coisa assim, tão parecida com Tupi-Guarani, uma coisa agradável, sim, né? Sim. E que, poxa, quando eu trouxe para o grupo, o pessoal falou, poxa, bacana, Aratal, é forte, vamos de Aratal. Mas Aratal significa modular em Maori. Excelente, excelente. Paulo, uma curiosidade, eu ouvi muito atentamente toda a sua descrição, tá? E muito importante a sua colocação da pré-construção. Quer dizer, a proposta de se resolver as questões construtivas antes de ir para a obra, antes de concretar. Esse é o exemplo forte. Antes de concretar e ter que quebrar 25% a 40% daquilo que foi concretado. Tá? A importância disso. Tá? E nós vivemos num mundo hoje, tá? E isso foi explorado muito no podcast anterior que nós fizemos com o professor Contier, tá? E aí eu gostaria de ouvir a sua visão. Tá? Nós temos uma tendência nossa em nos colocar numa zona de conforto. Eu me incluo, fui eu que construí minha casa, eu também me incluo nessa chamada zona de conforto, tá? Em usar mão de obra abundante, de baixo custo, em prejuízo a uma tecnologia para chegar a uma boa solução. Tá? Então, a gente faz um uso intensivo de uma mão de obra abundante, fazendo, quebrando, da forma que seja, enquanto que a gente poderia fazer uma pré-construção, projetar antecipadamente, conciliar as informações e passar essa bola redonda e não quadrada. Tá? Qual é a sua visão desse contraste que é muito Brasil de hoje, onde empresas avançam, têm uma visão extrema, estratégica, importante, avançada, tá? Enquanto que outras, ou talvez boa parte delas, insistem em bater na tecla tradicionalista de um modelo empilhar tijolo, como você falou. Perfeito. Bom, o Contier é um amigo, né? Um pioneiro em BIM, né? Eu assisti uma boa parte do programa que vocês fizeram com ele. E interessante até aquele projeto que ele mostrou da Petrobras, que ele comentou, etc. A gente começou isso juntos pela Método, né? Acabou tomando um outro caminho depois, mas a gente chegou a trabalhar juntos no desenvolvimento conceitual de como
como seria feita aquela obra, né? E o BIM também tem muito dessa coisa, né? A pré-construção e o BIM se encaixam até nisso, né? O BIM você constrói virtualmente elemento a elemento antes de ir para campo. Na pré-construção você quer exatamente isso. Quer dizer, como é que você não junta essas ferramentas, né? É impossível não imaginar essa conexão. Mas, de qualquer forma, eu, assim, de uma forma quase carinhosa, né? Porque esse quase carinhoso é meio ácido, né? Eu costumo chamar a construção tradicional de artesanato construtivo, né? Nós somos, na verdade, um imenso artesanato construtivo. Você vê uma indústria que produz um PIB mundial de 10 trilhões de dólares anual, né? Que emprega 7% da população mundial, que consome 50% das matérias-primas disponíveis, gera de 20% a 40% das emissões de carbono, né? O que a gente pode falar dessa indústria como relevância social e econômica, né? É imensa, é gigante, né? Por outro lado, se você for comparar a construção com a indústria, né, que está fortemente com os principais setores aí, já na indústria 4.0, ou caminhando para isso, a gente está muito lá atrás, né? A gente ganha da indústria da pesca, por exemplo, mas, enfim, mas para a agricultura a gente já perdeu, faz tempo, né? Então, assim, é triste olhar para a construção, né? E a gente tem, na verdade, uma grande barreira que eu acho que ela é cultural, né? Como romper com essa cultura do passado, como você colocou, do faz e refaz, né? Do faz e quebra e faz de novo, né? Como se isso fosse uma coisa natural, normal. Você assina um contrato com uma incorporadora, né? Quando você compra uma unidade residencial, poxa, por contrato, ela pode atrasar a tua entrega 6 meses e não acontece absolutamente nada, como se 6 meses fossem 2 semanas, 10 dias, né? Então, assim, eu, honestamente, como engenheiro civil, né, eu fico muito constrangido quando eu tenho que contar para os meus amigos de outras disciplinas da engenharia como é a construção civil e explicar por que é assim. Por que o atraso é, entre aspas, normal? Por que o estouro de custo é, entre aspas, normal? Não é normal, gente, não pode ser normal. Não está certo isso. É desperdício, nós estamos jogando uma montanha de dinheiro fora e deixando de entregar para a população mais carente. Assim, se a gente entender que esse dinheiro está sendo gasto, mal gasto, um monte de habitação para reduzir o déficit habitacional, só com esse desperdício que a gente gera, né? Então, não é razoável, não é nada razoável. Mas eu acho que a base disso ela é fortemente cultural, né? Até por conta desse choque cultural, a gente está desenvolvendo um modelo paralelo de negócios de pré-construção, que é justamente para as incorporadoras e construtoras que querem verticalizar, e eu entendo que verticalizar já industrializando, né, na construção off-site, mas entendo que, assim, é muito radical você pegar um prédio que hoje você faz com, sei lá, com parede de concreto, alvenaria estrutural, concreto moldado em loco, fachada de alvenaria, e falar, olha, vamos mudar amanhã para construção off-site 100%? O empreendedor vai falar, você está louco? Vou te prender, é um risco enorme um negócio desse. Sai daqui, não quero conversar com você. Acabou o papo. Acabou o papo. Uhum. Então, a gente, no modelo de pré-construção, a gente decompõe essa edificação nos principais sistemas. Fundação, estrutura, né, vedação externa, fachada, vedação interna, os kits hidráulicos e elétricos, os kits de instalação, né? E os módulos que você poderia utilizar, por exemplo, tudo aquilo que tem muita instalação, banheiro, cozinha, né? Módulo de banheiro pronto, de cozinha, módulo de caixa de elevador, módulo de escada, né? E nessa decomposição, você estuda cada um desses elementos num trabalho de pré-construção para esse empreendedor ou para essa empresa. Tipo, olha, se você trocar a fachada que você usa hoje de alvenaria por uma fachada leve, por exemplo, em light frame com chapa cimentícia, você vai reduzir o peso dessa fachada em tantas toneladas, portanto, você vai reduzir a estrutura em tanto, você vai reduzir as fundações em tanto, o teu prazo de obra vai cair 45 dias, você vai diminuir despesas diretas e indiretas em tantos mil ou milhões de reais
né, por conta desse prazo que você vai reduzir, vai ter um acréscimozinho no custo da fachada, que é tanto, né? A dificuldade para implementar essa, e a logística e o suprimento é essa para poder implantar essa operação para você. Tá bom, esse é um bloco. Agora vamos estudar a estrutura. Olha, se a gente trocar a estrutura com a estrutura, por exemplo, em aço industrializada, o benefício é esse, a redução do prazo é mais 60 dias, das despesas diretas é mais tantos dias, enfim, você mostra cada um desses blocos individuais. Se a gente for modularizar só banheiro, é essa situação, é essa a diferença para você, o teu benefício é esse, a redução de custo é essa, enfim, e faz um trabalho de logística e suprimentos para sustentar isso. E entrega para essa incorporadora, a construtora, uma planilha, né? Uma planilha de decisão, onde tem cada um desses elementos separados, qual é o impacto, qual a redução de custo, qual a dificuldade de implementar. De tal forma que ele decide com que velocidade ele quer entrar na construção off-site. Ele decide o seguinte, olha, eu vou fazer a primeira obra com uma fachada industrializada. Tudo bem? Tudo bem. Vamos fazer a pré-construção de fato, desenvolver a pré-construção e vamos implantar. Vamos fabricar e montar. Depois de 2, 3 obras, ele fala, poxa, agora eu quero a estrutura também. A gente vai e vai para a estrutura. Depois de 2, 3 obras, agora eu quero os módulos. Enfim, em 2 anos, essa empresa está na construção off-site. Então, uma forma gradual de você avançar, eu montei até um videozinho, um vídeo animado, né, em animação, que mostra esse conceito e como fazer. A gente vai contar brevemente, acho que na semana que vem. Mas também é uma forma que eu acho que a gente consegue ajudar aquelas construtoras que estão muito presas, né? Porque, assim, se você perguntar, todas elas querem ir para a construção industrializada. Todas, sem exceção. Não existe falta de vontade. Mas eu fui visitar uns amigos, eu não vou citar nome, mas amigos de longa data, são executivos e empresários do setor, né? Competentíssimos, que fazem muito bem, extremamente bem, a construção tradicional. Extremamente bem feito, com processo, com tudo, né? E eles me falaram o seguinte, Paulo, a gente quer entrar na construção industrializada, mas a gente não sabe como e nem por onde começar, né? E sem poder avaliar o exposure inicial que eles vão ter. Exatamente, né? Qual é esse risco, né? Então, quando você consegue tangibilizar essas coisas e deixar que eles entrem na velocidade que é possível, considerando a cultura da empresa, os processos, você tem um monte de coisa que você passou 50 anos, 40 anos construindo, como é que você joga aquilo no chão e fala, poxa, amanhã vai ser tudo diferente? Não. Eu já tive do lado de lá, eu sei que não dá. Não é assim. Ninguém vai fazer isso. Mas se a gente puder fazer como você falou, fazer uma gestão de risco, trabalhar nisso de uma forma gradual, né? Numa velocidade que a empresa consiga absorver, rapidamente, em 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos e meio, a gente está na construção industrializada, na construção off-site. E te ouvindo falar, e me soa muito como as ferramentas de tecnologia do BIM são bases, são cruciais para fazer esse processo. Totalmente. Porque tudo que você falou é o que o americano chama de what if. E se eu fizer a fachada com placa cimentícia? E se eu fizer a fachada com alumínio? E se eu fizer a fachada com aço? E se você puder avaliar essas opções em termos de planilha, de custo, de resultado, de imagem, de conteúdo, de processo, de tudo, somente uma ferramenta de BIM para fazer isso. Fora isso, por melhor que seja a experiência do construtor, tá? Mas vai ser empírico, vai ser o achismo que ele vai fazer para chegar a uma conclusão e uma predisposição a assumir um risco de como chegar na conclusão. De acordo com você, Jorge, nos projetos da Aratal, nós estamos desenvolvendo até o 5D, tá certo? Tá. Não queremos parar aí, não, mas nesse momento a gente está até o 5D. E para quem trabalha com pré-construção e tem uma ferramenta, as ferramentas que a gente usa e trabalha em BIM, é uma composição, é uma somatória de competências, de ferramentas que torna a vida do projeto muito fácil. E da construção também, né? Controle, tudo, né? Então, a gente, enfim, não pode
não pode perder o foco da relevância, né, de explorar muito bem as ferramentas que a gente tem, e que foi justa. O BIM foi a primeira ferramenta digital inserida na construção, tá certo? E já tem bastante tempo, né? Eu acho que a gente deveria estar em outro estágio, né? Mas essa é uma outra história, né? Vamos lá, vou dar a mão palmatória também. Tecnologia, não dá para você ir no balcão comprar uma tecnologia com borda recheada, mal passada. Não tem como. A tecnologia, ela se desenvolve, ela vai se aperfeiçoar ao longo do tempo. Tá? Perfeito. E as próprias ferramentas de tecnologia são diferentes de 10 anos atrás para hoje. Elas melhoraram muito, se aperfeiçoaram muito. É então, verdade. você vai encontrar pessoas que falam, não, eu já tentei usar essa ferramenta aí, mas não deu certo. Isso, quando que você tentou? 10 anos atrás. Mudou. A fila andou, o processo mudou, a tecnologia mudou, se evoluiu. Sim, você tem razão. Eu estava na Método em 2007 e eu fui convidado pela Pini para intermediar uma palestra de um cara chamado Charles Thornton, que era o CEO da Thornton Tomaselli, nos Estados Unidos, uma empresa que faz projetos de prédios altos, edifícios altos, vários desses prédios que foram campeões de altura no mundo, né? Petronas Tower, por exemplo, Towers, né? Lá na Malásia, enfim, que eu tive na obra para conhecer pela Frostwork, enfim. Então, quando eu fui intermediar essa palestra, eu já estava estudando o BIM há algum tempo, né? E quando eu vi as coisas que o Charles Thornton começou a mostrar e que eles faziam já nos Estados Unidos, eu falei, gente, nós temos que entrar nesse troço amanhã de manhã. Não dá para esperar a hora do almoço. Né? E aí eu conversei com o Hugo, fui para os Estados Unidos, para Nova York, para conhecer a operação deles, para ver de fato, de perto, o que eles estavam fazendo. Voltei mais impressionado ainda. Aí montamos uma reunião na Método de diretoria e falou, olha, está aqui, temos que implementar por isso, os benefícios são esses, vamos em frente, etc. Né? Carta branca na hora. Né? Então, em 2008, a Método estava montando a primeira sala de BIM na indústria brasileira. Né? Mas, assim, claro que a gente apanhou um pouco, você tem razão, as ferramentas não eram perfeitas, teve muita coisa que a gente teve que desenvolver em paralelo para poder resolver problemas e depois voltar para as ferramentas. Mas hoje, o nível de desenvolvimento de softwares, etc., para BIM, de uma forma ampla, até aqueles que não são proprietários, né, tem muita coisa, para quem quiser. Né? Então, assim, não se justifica mais, né, Jorge? Eu acho que nós estamos num momento que... E aí me irrita até hoje quando você vai conversar com alguém, não importa qual especialidade, né? E que para desenvolver um projeto em BIM cobra mais, porque ele acha que ele vai ter mais trabalho. Né? E é exatamente o contrário. Para quem trabalha com BIM, o trabalho é muito mais rápido, muito mais fácil, né? E simultâneo. Que preço tem essa simultaneidade? Depois que você tem uma base boa de arquitetura discutida e já discutida com os demais players, poxa, é para trabalhar junto mesmo. Aqui a gente desenvolve projetos simultaneamente. Como tem que ser? É o mesmo modelo. Né? Você ganha um tempo enorme. Né? Então, não tem essa coisa de, poxa, eu vou gastar mais tempo, eu vou ter mais horas de engenharia ou de arquitetura. Não tem isso, não existe. Né? Você vai mudar o paradigma. Na verdade, você vai antecipar. Sim. Você vai, em vez de fazer na obra, você vai fazer isso no computador. Perfeito. E aquilo que você falou, né? Qualquer mudança é assim. Né? Já tem o custo do que você quer mudar? Está lá, o orçamento ajustado. Né? Então, assim, não tem preço um negócio desse. Né? E nós estamos num momento de engenharia de mundo que isso é absolutamente essencial. Né? Eu trabalho aqui fazendo o tempo todo estudo de viabilidade, né? E a gente tem meta de custo porque o cliente não quer pagar qualquer coisa, ele quer um baita produto, mas ele quer pagar aquilo que ele acha que vale. Então, isso se chama target customer. Quem define o preço de venda é o mercado, é o teu cliente. Né? Para você conseguir atingir aquilo, você tem que trabalhar exaustivamente, buscar soluções de engenharia, soluções de projeto que te ajudem a chegar nessa meta. Então, não existe aquela coisa a mais, que era muito comum no passado,
que o orçamento era a consequência do projeto. Fez o projeto, está aqui a especificação de materiais, blá, blá, o orçamento é esse. Não existe isso mais. Você tem um preço target, você tem um preço meta a ser atingido, né? E esse preço meta, você só consegue ser competente para atingir esse preço se você tiver ferramentas de projeto rápidas e ágeis para poder te ajudar a fazer a desenvolver soluções competentes e, ao mesmo tempo, fazer substituições rápidas que te ajudem a entender o que acontece com essa curva de custo. Essa curva de custo é muito importante. A exemplo da sua experiência lá de Nova York, eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de levar um grupo de empresas brasileiras, tanto o construtor, como os instaladores, arquitetos, toda a cadeia. Nós juntamos quase 20 pessoas ali e nós fomos para Boston, para uma cidade chamada Walton, que é onde fica a sede da parte de Architecture, Engineering and Construction da Autodesk. A sede fica em Boston. E em Boston, de última hora, fora da agenda, inesperado tudo, aconteceu o ponto alto dessa viagem, tá? Foi quando o representante local da Autodesk nos conseguiu colocar em uma visita dentro do National Cancer Institute, no MIT. Perfeito. Que é um prédio de 10 andares, não é uma construção tão grande, mas é uma área de pesquisa extremamente sofisticada. Desses 10 andares úteis, tem mais 2 em cima, que são somente instalações de todo tipo que você pensar, tá? Onde cada porta interna é automático. Dos 2 lados de cada porta tem um chuveiro de descontaminação, tá? Tem oxigênio, água quente e ar comprimido, tudo que você pensar de uma instalação hospitalar distribuído no edifício inteiro, tá? E eles trabalhando lá dentro, há 45 dias da entrega da obra, eles nos mostraram, engenheiros americanos, né? Camisa social de manga curta, gravata e capacete, estilo bem americano. E eles nos mostraram que eles tinham, há 1 ano do final da obra... Posso fazer um parênteses? Pode. Na Austrália é quase igual, só que tem bermuda, né? É mais quente. É mais quente. Perfeito. Mas há 1 ano e meio do final da obra, ali nós estamos há 45 dias, mas ele contou 1 ano e meio do final da obra, eles observaram que tinha uma folga de orçamento e, por conta do construtor, eles pegaram toda a parte de MEP, de Mechanical, Electrical e Plumbing, e HVAC também, de ar-condicionado, toda a parte de instalações e resolveram refazer aquilo em BIM. Os projetos que eles tinham prontos, eles resolveram refazer em BIM. E resolveram inúmeras questões construtivas e contabilizaram a vantagem que eles tiveram. O investimento foi ínfimo, porque eles conseguiram economizar 40% dos 25 milhões de dólares, que era o investimento somente de instalações. Puxa. Foram economizados por terem refeito digitalmente o projeto. Tá? E ele abriu tudo isso para a gente na mesa. Ele mostrou para a gente isso acontecendo. Hoje, eu já voltei a Boston numa outra oportunidade, fui do lado desse prédio com a família, falei assim, eu entrei aí há 45 dias da inauguração. Hoje ele não consegue passar nem na porta, que é uma área de segurança. Tá? Mas foi uma coisa bacana, muito bacana e uma experiência próxima com eles muito bacana. Quer dizer, essa capacidade, essa competência de enxergar antes e poder fazer o investimento, a estratégia de fazer o investimento, é coisa que a gente corre tanto aqui que a gente não consegue parar para pensar. Verdade, Jorge. Verdade. Difícil. Tá? E aí que eu falo, que estratégia de convencimento nós precisamos fazer, nós precisamos trabalhar, tá? Para que o empresariado, para que o construtor enxergue essa possibilidade de fazer a pré-construção. Eu acho que você tem razão, acho que mas essa estratégia a gente já desenvolveu, né? Eu até depois do nosso papo aqui, eu não sei se tem como compartilhar, se você quiser, eu posso compartilhar esse vídeo. Eu não sei se dá para compartilhar aqui, mas eu posso mostrar em outra hora também. Daiane? Agora a gente não consegue compartilhar.
Tá. Mas eu mando para vocês depois. Eu mando para vocês, vocês vão entender, porque, assim, é perfeito para trabalhar com BIM, e é pré-construção pura. É um trabalho de pré-construção que a Aratal está habilitada a fazer, já está sendo demandada para isso, e por isso a gente está estruturando. E tem uma empresa grande aí, importante para a gente, que talvez entre com a gente nesse processo. Então, estamos estudando isso, a exploração disso de uma outra forma. Mas eu mando para vocês. Obrigado, agradeço. Se fala muito que a indústria de construção tem o que aprender com a indústria automobilística. Como é que você vê essa visão? Tá? A indústria automobilística é um grande sistemista hoje, né? Sim. Você pega os carros, você pega carros médios, eles parecem, você olha de lado, parecem todos iguais. É interessante, porque eu uso essa mesma imagem numa apresentação institucional da Aratal, e eu comecei a lidar com isso na minha época de método, né? A Método criou, já tinha essa visão de sistemista, como a indústria automotiva era a referência dela, né? E ela queria sistemistas na construção, vamos reduzir as interfaces, vamos tentar integrar, né, pacotes maiores, né? E é mais ou menos como o carro. Por que a montadora vai comprar o pneu, a roda, a pastilha de freio? Que é o eixo dianteiro montado no carro. Alguém é responsável por aquele sistema, né? E da mesma forma que o carro, a gente pensa o seguinte: o que a montadora de carro faz, né? Ela compra insumos industrializados no mercado, a única coisa que ela fabrica, entre aspas, é o chassi do carro, e ela acopla nesse chassi todos esses componentes industrializados que ela comprou, né? Para chegar ao produto acabado. Até o body do carro, até a carroceria do carro hoje, não é ela que faz. Uhum. Tá certo? Bom, então, 100% da produção do carro é off-site, através de um processo de montagem, né, envolvendo players, né, daquele ecossistema de produção. Se você pegar a construção modular, no conceito que a gente trabalha, né, a gente trabalha com dois conceitos diferentes. Primeiro, a Aratal trabalha com construção off-site aberta. Então, eu não tenho uma preferência por sistema construtivo. Eu posso trabalhar com diversos tipos de chassi estrutural, diversos tipos de vedação externa, interna, de painel para piso, de painel para cobertura, enfim, né? Então, a nossa engenharia vai desenvolver o melhor tipo de sistema para cada tipologia de produto. É essa a ideia. A segunda coisa é que a gente também tem uma forma híbrida de olhar para o modular, né? Se você for olhar para aquilo que a teoria fala, olha, quanto mais off-site, melhor. Então, a gente deveria fazer tudo em módulo 3D. Beleza, né? Só que se você fizer tudo em módulo 3D, você vai ter redundância de estruturas, de elementos estruturais. Então, quando você apoia painéis em módulos 3D, você evita ou diminui a redundância estrutural, é mais inteligente. E também para efeito de transporte, se transporta menos ar. Então, se acomoda mais peças na mesma carreta, né? Então, são alguns conceitos que a gente adota no produto, né? Mas eu não quero me desviar da tua questão, não. Eu vou voltar para a indústria automotiva. Mas, enfim, se a gente olhar para a indústria automotiva e explorando um pouco desses conceitos, né, eu falei do módulo, como ele é, chassi, etc., é exatamente igual à indústria automotiva. Tem uma pequena diferença que eu já vou explicar. Então, a gente compra os componentes industrializados do mercado, tá certo? São componentes industrializados. A única coisa que a gente fabrica, entre aspas, e que não é uma fabricação, é uma montagem, né, é o chassi estrutural do módulo, com esses elementos que... Eu já compro a viga cortada, dobrada, furada, do tamanho que eu quero, não vou beneficiar, não faz sentido isso, nem madeira, né? Então, a gente já compra esses elementos industrializados. A única coisa que eu monto, é uma primeira etapa de montagem, é o chassi. E aí, a partir desse chassi estrutural, eu acoplo todos os outros componentes industrializados que eu comprei no mercado para chegar ao módulo. Seja esse módulo 3D ou 2D, painel ou módulo volumétrico, né? Feito isso, coloco numa carreta, levo para o local da obra, lá eu faço a conexão desses módulos, né, e finalizo, né? Então, a diferença entre a indústria automotiva e a indústria da construção modular hoje é o quanto off-site você é, né?
A indústria automotiva é 100% off-site. Na construção modular, a gente consegue chegar a 80%, 85% off-site. 15% é trabalho de campo, que você não consegue deixar de fazer, né? Fundação, preparação do terreno, acoplagem desses módulos, alguma finalização lá, né? A conexão entre elétrica e hidráulica entre esses módulos, tudo isso você faz no campo. Mas quando você chega num equilíbrio como esse, 15%, 20% on-site e 85%, 80% off-site, é bastante bom, né? Então, a grande diferença que a gente tem para a indústria automotiva é essa. A não ser que você tenha aí, por exemplo, uma tiny house, né, que você coloca numa carreta, é um produto modular pronto, chega lá, só conecta na infraestrutura da obra e está funcionando. Né? Isso é diferente. Mas, teoricamente, pensando numa habitação, numa casa maior, etc., etc., né, eu entendo que esse nível, 80%, 85% off-site, é bastante bom, né? E quanto mais off-site, realmente melhor, porque é no campo que você perde controle de prazo, você tem problema climático, você tem que fazer gestão de grande quantidade de mão de obra direta, e não é nada disso que a gente quer, né? Não precisamos disso, a gente quer trabalhar em ambiente fechado, controlado, com processo padronizado, né? Com sistema de garantia de qualidade, tem repetitividade, então mecaniza, coloca robô, é essa lógica da indústria, e é a lógica que a gente tem que adotar, e foco em processo. Você colocou isso no começo, mas foco em processo. Eu sou um cara extremamente bitolado com processo. Eu não consigo fazer nada num produto desse tipo sem pensar em processo, né? Falando de processo, eu me lembro que nos primórdios da construção off-site, os defensores da construção on-site se batiam muito por uma questão fiscal. Se eu faço dentro do canteiro, eu vou ter um custo fiscal menor, porque o valor agregado vai ser gerado dentro do canteiro e eu não vou, entre aspas, não estaria pagando imposto no que está vindo para a obra. Qual é a sua visão hoje, moderna, atual dessa questão? Bom, eu acho que a gente está caminhando para uma solução, embora num país chamado Brasil nada é tão rápido, né? A gente estou levantando a bola. Eu assumo que eu estou levantando a bola para você agora. A gente lembra daquela frase célebre do Tom Jobim, né? O Brasil não é um país para amadores. Né? Isso. E de fato não é. Né? Uhum. Mas, por conta disso, né, a questão tributária é uma das barreiras, não é a única. Né? Eu sou lá presidente do conselho do C3, do Clube da Construção Civil, e eu já estava desenvolvendo uma plataforma chamada Brasil Viável, tracinho construção industrializada, né? E o Bob, o Roberto de Souza, a gente estava também batendo um papo sobre isso, porque a bandeira do Bob não é diferente da minha, né? Há muitos anos. A diferença é que o CTE vem praticando muita coisa para tentar ajudar a impulsionar o setor na direção da industrialização há muito tempo, né? O Bob tem um trabalho pessoal, eu diria, muito elogiável, né? Merece destaque, né? O trabalho dele nesse sentido essa vocação de vamos transformar a construção numa indústria, beleza, né? Que também é tudo aquilo em que eu acredito desde a origem da minha formação profissional, né? Bom, então a gente acabou juntando o CTE com o C3, CTE em redes com o C3, num movimento, como todo movimento tem começo, meio e fim, chamado Brasil Viável, tracinho construção industrializada, mas o site é brasilviável.com.br, né? E o Brasil Viável, o que é? É um movimento em prol da industrialização da construção, do avanço da industrialização da construção. A gente elencou lá 5 barreiras que são muito fortes e que impedem o avanço, são gargalos para o avanço da construção industrializada e modular, né? Uma delas é a barreira tributária, você tem outras, né? Você tem, por exemplo, a questão do financiamento imobiliário, né? Que não tem um modelo adequado para um produto industrializado que você entrega em meses, né? E você financia o cliente 20% do valor da obra, como incorporadora ou construtora, durante 24, 30 meses, né? Quando você fala, olha, esses 24, 20 meses vão se tornar 30, né? Mas a gente já está num caminho com as instituições financeiras, com um grupo de trabalho, justamente para
para desenvolver uma solução para isso. Eu diria que a gente está indo bastante bem. E tudo isso está acontecendo dentro dessa plataforma, desse movimento Brasil Viável, né? Então, vocês podem aderir, né? Não tem custo algum. Colocar a logomarca de vocês no Brasil Viável mostra que vocês estão aderindo ao movimento de industrialização da construção. Tem muita gente boa lá, tanto entidades como empresas, né? A gente precisa engrossar esse caldo para ter, de fato, representatividade, mas a gente está brigando para quebrar essas barreiras. A tributária, né, ela é mortal. Se você pensar que a construção tradicional, grosseiramente, ela recolhe 5% de ISS ou 3%, dependendo do município, a construção industrializada você começa com 10% de IPI, mais 7, 10 ou 12% de ICMS. Perdão, 7, 12 ou 18% de ICMS, conforme o Estado, né? Claro que você tem alguma recuperação tributária no meio do caminho aí, mas a pancada é enorme. É uma covardia para quem entrega um produto de melhor qualidade e desempenho muito mais rápido, né? Então, se você não tiver escala e repetitividade, essa conta não fecha, né? Na experiência da Aratal, se eu for fazer um lote de 30 casas, eu consigo chegar a 17%, 18% mais barato que a construção tradicional. Se eu for fazer uma casa só, eu perco. Tem uma diferença de 15%, 16%, 17%, eu perco. Não tem como, né? Então, e isso é a barreira tributária, basicamente é isso, né? Existe um projeto de lei para buscar a isonomia tributária entre a construção industrializada e a construção tradicional, né? Aí você pode falar, poxa, Paulo, mas a gente pode pré-industrializar no canteiro, como muita gente faz, e você escapa de alguns desses tributos. Perfeito, mas eu acho que não é uma base racionalizada de produção. A não ser que você tenha um projeto muito grande, muito específico, que você vai consumir um volume grande de pré-fabricado, num lugar de difícil acesso, etc., isso pode fazer sentido para um projeto. Mas quando você fala, não, eu vou atender uma escala razoável para produtos verticalizados ou horizontais, não importa, né? É bom que você tenha um ambiente industrial controlado, fixo, né? Que você possa se expandir, né? A nossa expansão futura se dará através de franquia. Eu não pretendo ser uma operação muito verticalizada. Eu vou ter fabricantes e montadores fora de São Paulo. A jornada do cliente é da Aratal, os processos são da Aratal, o projeto é da Aratal, mas eu pretendo terceirizar fabricação e montagem. Não vou ser competitivo daqui a 4, 5 anos para entregar no Sul, no Nordeste, no Norte, não faz sentido, né? Frete é uma coisa que impacta, né? Impacta bastante. Então, se a gente olhar um pouco para isso, né, tem uma certa lógica de você regionalizar essas bases de produção, mas sempre no ambiente controlado. Você, de fato, não precisa ficar montando e desmontando operações, né, que essa é uma grande encrenca. Agora eu tenho um projeto para não sei quantas casas lá em Tocantins. Vamos lá, faz as casas, monta, treina, capacita. Você tem um esforço enorme que você, querendo ou não, você perde esse esforço quando você desativar esse projeto. Aí vamos para outro, começa de novo, né? Por melhor que sejam os teus processos, por mais rápido que você consiga replicar, você perde tempo numa metodologia que é rápida. Se ela é rápida, você não tem esse tempo de treinamento, de capacitação, que geralmente os projetos exigem, né? Então, me agrada mais a ideia de você ter bases industriais melhores, mais estruturadas, né? Mas conseguir, de fato, quebrar essa barreira tributária do jeito que ela precisa. Em junho de 2021, quando a gente lançou o Brasil Viável como movimento, na live de lançamento do Brasil Viável, que está lá no site, né? Está no canal do YouTube, no link no site, a gente tratou de cada uma dessas barreiras. O professor Robson Gonçalves falou muito sobre a barreira tributária, um empresário do setor, que também é deputado federal, né? Que é o Alexis Fontaine, também falou sobre a questão tributária, sobre reforma tributária, etc. Então, assim, eu acho que a gente está no momento de maturidade, né? Eu não sei se nós estamos no melhor momento político, a gente tem que esperar um pouco, né? Mas a gente está no momento de maturidade que essas coisas têm que ser enfrentadas. Não adianta só se desenvolver tecnologia, inovação, etc., e tropeçar nessas barreiras, né? A tributária, o financiamento imobiliário, as escolas de engenharia e arquitetura que não preparam os alunos para a construção 4.0, tá certo? As grades das escolas não contêm essas disciplinas. Onde se aprende pré-construção? Onde se aprende fast construction?
Onde se aprende construção off-site? Onde se aprende construção modular? Né? Não são nas escolas de engenharia e arquitetura. A arquitetura dá bases boas, né? Arquitetura modular, né? Então, esses conceitos a arquitetura traz com ele, mas o como fazer, aí é diferente, é um passo além, né? A gente está começando um curso da EA, um curso de 100 horas, né? Justamente sobre construção 4.0. Tem muito de construção, pré-construção, fast construction, supply chain 4.0. A gente envolve empresas de construção modular e off-site para falarem sobre sistemas construtivos, metodologias, né? E até para o cara que quiser, tem um módulo sobre startup. Como é que eu desenvolvo uma startup, como é que eu busco o financiamento, etc, etc. Então, assim, nós somos disso, de gente que possa empreender e caminhar pela construção industrializada, né? Só formar jovens, né? Como você falou aqui, né? Eu já perdi aqui algumas coisas, né? A gente, daqui a, sei lá, 15, 20 anos, a gente está passando bastão. Quem que vai assumir, né? Para mim, no meu caso, né? A construção industrializada e modular vem muito antes da Aratal. É uma missão que eu acho que a gente... É um legado que eu quero deixar. A gente precisa passar para esses jovens que estão vindo aí, para a Daiane, tá certo? Conteúdo que eles possam buscar, desenvolver e continuar. A gente precisa de progresso nisso. Paulo, é impressionante como nós já tivemos a oportunidade de estar juntos, almoçar, nos reunirmos e tudo mais, e é impressionante como a identidade de pontos de vista é muito grande, tá? E isso resulta que a conversa flui de uma maneira muito boa, muito grande. Nós já estamos com mais de 1 hora de conversa aqui, a Daiane está admirando nós dois conversando, estou achando fantástico, tá? Com certeza. Só me resta uma alternativa. Eu queria te convidar para fazer o Podbest 2. Tá? Para a gente continuar. Tanto conteúdo, tanta coisa, que nós temos que divulgar o 1, que nós estamos chegando ao final agora, nós temos um prazo de horário para fazer, então o pessoal do marketing nos controla aí nesse prazo, tá? Então, nós estamos chegando ao final, nós vamos processar, divulgar, nós vamos ouvir nossas bases, tá? E já te deixar o convite de antemão para montar uma agenda para nós fazermos o segundo, porque é muito bom, a gente aprende muito, a gente retroalimenta muito, sabe? Eu me sinto muito melhor quando nós concluímos uma conversa. Me engrandece muito conversar com você. A satisfação é toda minha, está sendo um grande prazer também. Contem comigo para o que vocês quiserem, vai ser sempre uma enorme satisfação. Isso, para mim, é motivo de alegria por a gente poder bater esse papo aqui, né? Então, sim, vai ser um prazer sempre. Foi muito bom, Paulo. Muito obrigado aí. Fica um convite para o próximo, que com certeza a gente vai fazer. Vai ser um grande prazer, Daiane. Paulo, muito obrigado. Um grande abraço a você. Grande abraço para você e para a Daiane, tá? Até logo. E o Podbest fica por aqui. Tchau!